sobre homomorfismo de grupos. O conceito de homomorfismo é uma ferramenta muito importante para se estabelecer relações entre grupos. Aqui, nesse assunto, vamos considerar uma forma de relacionar dois grupos, o G1 e o G2, no sentido de obter informações algébricas de G2 a partir de propriedades já conhecidas de G1 e vice-versa. Tá bom? Então, primeiramente, a gente vai ver a definição de homomorfismo. Então, temos dois grupos, Dá-nos dois grupos, cada um com a sua respectiva operação. Dois grupos quaisquer, cada um com a sua respectiva operação, sendo G1 com operação em asterístico e G2 com operação em X. Uma aplicação que leva os elementos de G1 em elementos de G2 chama-se homomorfismo quando a gente tem o f de A opera em B igual f de A opera f de B. Para todo A e B pertencente a G1. Bom, aqui a imagem dos elementos de G1, que é A opera em B, tem que ser igual às imagens desses elementos. Percebam que aqui A opera em B, a operação desses elementos, como os elementos pertencem em G1, então a operação é de G1. E f de A com f de B são as imagens. E esses elementos são de G2. Então, a operação que utilizamos aqui é G2. Então, deve-se valer para todo. F de A opera em B igual a f de A opera em f de B para todo A e B pertencente em G1. Então, essa é a definição de homomorfismo. Bom, há também algumas terminologias associadas a um homomorfismo. A primeira é homomorfismo, monomorfismo. Diz que se a aplicação de elementos de G1 em elementos de G2 é o homomorfismo de grupos, que isso a gente viu lá na definição de homomorfismo, ele vai ser um monomorfismo se a função é injetora, ou seja, a gente tem a aplicação de G1 e G2, e se G1 e G2 for um grupo e a aplicação da função for uma injetora, então essa função é um monomorfismo de G1 em G2. A gente tem a epimorfismo, que diz que se a função da aplicação dos elementos de G1 em elementos de G2 é um homomorfismo de grupo, e que se a função é sobrejetora, então é um epimorfismo de G1 e G2. Ela precisa ser sobrejetora para ela ser epimorfismo. Ela vai ser uma endomorfismo se um homomorfismo de grupos de aplicação de G em G e esses dois grupos tiverem os mesmos elementos, forem os mesmos conjuntos, então a gente tem uma endomorfismo, que será um homomorfismo. É isso aqui. Agora vamos ver alguns exemplos de homomorfismo de grupos. O primeiro exemplo, a gente tem que, considerando os grupos, o conjunto dos inteiros com a operação de adição e o conjunto dos complexos, sendo zero, os não nulos, com a operação produto, a gente tem uma aplicação dos elementos dos inteiros em os conjuntos dos complexos, como o m, aplicação em i elevado a n. Essa função, essa aplicação, é um homomorfismo de grupos. Então, é isso que a gente vai demonstrar. Então, a demonstração é bem fácil, não é muito difícil de compreender. Então, sejam M e N pertencentes aos inteiros, A gente tem M e N pertencentes aos inteiros,
a gente vai ter que f de m mais n. Aqui são os elementos dos inteiros, né, usando a operação dos inteiros, que é a adição. É igual a i elevado a m mais n, que é o que a aplicação está nos dizendo aqui. Tá? Esse daqui, ele é produto de potência, né? Então, a gente pode escrever ele também dessa forma aqui. I elevado a n vezes i elevado a n. Né? E i elevado a n nada mais é do que a imagem do f, né? Que é o n. Então, vai ser o meu f de m vezes o meu i elevado a m é o meu f de n. Meu f de n. Bom, portanto, o que temos aqui? A gente tem que f, os elementos de g, com a sua operação, que é m mais n, igual a imagem, que é f de m vezes f de n. Então, isso daqui é exatamente o que nos mostra a definição de homomorfismo. Então, portanto, f é um homomorfismo de grupos, né? Acabamos de provar. Considerando um grupo G operado com a operação multiplicação, a aplicação ID diz que qualquer elemento de D leva ao mesmo elemento de G. Tá? Isso quer dizer que é um homomorfismo, denominado também de identidade, quando a gente tem a aplicação em ID. Tá? Bom, isso aí nós vamos ver agora que de fato, se pegarmos para qualquer elemento de AB pertencente a G, segue que o ID, né, que é a identidade para os elementos AB, é igual a AB. Isso quer dizer que na aplicação de AB, ele vai levar a qualquer elemento de AB, que é ele mesmo, que é o que está dizendo aqui, que G leva ao próprio G, né? Os elementos de G levam nele mesmo. Tá? Então, nesse caso, para o A, a gente pode escrever também como identidade, né? ID de A, que é a imagem de A, e ID de B, que é a imagem de B. Né? Nesse caso, aqui, temos ID, né? A operada em B igual a ID de A, que é a imagem de A, vezes o ID de B, que é a imagem de B. Né? E por definição de homomorfismo, isso daqui é um homomorfismo, que é identidade, também chamada de identidade. Portanto, ID é um homomorfismo. Pronto, essa é a resolução dessa questão. Bom, agora a gente vai falar sobre as propriedades elementares dos homomorfismos, né? Que são propriedades básicas, mas muito importantes para alcançarmos alguns resultados. Então, a proposição 5.1, ela diz que seja, né, uma função onde a aplicação dos elementos de G1 em elementos de G2 é um homomorfismo, então essas três propriedades são necessárias. A propriedade 1 diz que o elemento neutro de G de 1 leva ao elemento neutro de G de 2. Né? A propriedade 2, ela fala que a imagem do elemento inverso de G1 é igual à imagem inversa desse mesmo elemento, para todo A pertencente em G1. Né?
O 3 diz que a imagem de F é igual ao F de A, tal que A pertence a G1. É um subgrupo de G2, que é a própria imagem de F. Então, a gente vai começar a demonstração com a propriedade 1, que é o F de E1 é igual a E2. Isso aqui nos diz que a imagem de E1 de G1 sob homomorfismo também é o elemento neutro de G2, né? Ele leva para o elemento neutro de G2. Tá? Então, como a aplicação dos elementos de G1 em elementos de G2 é um homomorfismo de grupos para todo, né? É um homomorfismo de grupos para todo A pertence a G1. Opa, desculpa. Para todo A e B pertencente a G1, né? Então, os elementos, a operação de AB é igual a F de A vezes F de B. Né? A gente tem essa configuração aqui. O que queremos provar aqui? Né? Queremos provar que F de E1, né, do grupo 1, leva ao elemento neutro de G2. Né? Então, isso nós queremos provar. Né? Como o elemento neutro ele pode ser escrito também dessa forma aqui, porque só um neutro multiplicado por outro neutro dá um neutro, né? Então, ele pode ser escrito aqui. E se a gente aplicar o homomorfismo dos dois lados, então a gente vai ter F de E1 é igual a F de E1 vezes E1. Né? A gente vai ter, vamos chegar assim. E F de E1, a gente sabe que ele também, pode ser essa multiplicação aqui. Então, E1 vezes E1, o neutro. Né? E essa, igual a esse, que pode ser escrito também como F de E1 multiplicado F de E1. Pode ser escrito dessa forma aqui também. Logo, né? Logo, a gente tem que esse aqui é o F de E1, né? Que ele vai ser igual a F de E1 vezes F de E1. Né? E para x, vou escrever aqui desse lado. Para x, né, um elemento qualquer pertencente ao G2, para x, um elemento qualquer, né, pertencente a G2, se isso acontece aqui, se temos que x é igual a x vezes x, o que eu falei no começo aqui, um elemento que multiplicado do outro dá o próprio elemento é o neutro. Então, x vai ser igual ao neutro, né? Porque o neutro, multiplicando o neutro, ele dá o próprio neutro. Né? Então, portanto, a gente tem que F de o neutro de G1 é igual ao neutro de G2. Ele sempre leva ao neutro de G2. Bom. A nossa segunda propriedade diz que se, né, a aplicação dos elementos de G1 em elementos de G2 é um homomorfismo, então a gente tem o que nos diz a nossa segunda propriedade, que diz que
o inverso a imagem do inverso dos elementos G1, ele é igual ao inverso da imagem desse mesmo elemento. Tá? Isso aqui é o que a gente vai mostrar que acontece. Tá? Então, a gente tem que, para todo A pertencente a G1, a gente vai ter ele mesmo, um produto do seu inverso igual ao elemento neutro de G1. Né? Então, a gente vai ter isso aqui. E aplicando o homomorfismo nessa expressão aqui, a gente vai ter que o A, um produto do seu inverso, é igual a F de E1. Né? Então, a gente vai ter essa outra expressão, que pelo fato dele ser um homomorfismo, a gente vai ter então o seguinte, de F de A vezes o F do seu inverso, né? Que é igual ao F de E1. E como na primeira propriedade a gente sabe que o F de E1 é igual ao elemento neutro de G2, então a gente vai ter o seguinte, F, né, de A vezes o F do seu inverso é igual a E2. Opa, desculpa. O E2. Então, a gente vai ter essa expressão aqui, não é? E isso implica, né? Isso aqui a gente vai fazer nossa implicação de que F de A menos 1 é igual a F do inverso da imagem desse mesmo elemento, né? A gente vai ter isso. Então, isso aqui mostra que o inverso da imagem desse elemento é o inverso, né, do elemento, né? É o inverso de FA. Né? Aqui nessa propriedade, ela garante que mesmo que, como que é um homomorfismo, então ela vai preservar a estrutura dos inversos do grupo. Né? Então, aqui a gente chega no final da nossa demonstração. A propriedade 3 nos diz que o seguinte, que a imagem de F é igual a F de A, tal que o A pertence a G1, é um subgrupo de G2, ou seja, a imagem F, né? É isso que ela está me dando e é isso que a gente vai mostrar, tá bom? Então, como a gente já demonstrou que F de E1 é igual a E2, né? E que a imagem de F ela é diferente do conjunto vazio, porque a gente já sabe que existe um neutro, né, dentro de G2, então vai existir um neutro também dentro da imagem. Tá? Isso a gente já sabe, comprovamos por a primeira propriedade. Tá? Então, dado x e y que pertencem à imagem de F, x e y pertencente à imagem de F, tais que F de A é igual a x e F de B é igual a y. Então, a gente já tem essa condição aqui que ele nos dá. Aí, o que queremos mostrar? Né? O que queremos mostrar? A gente quer mostrar que x operado com o inverso de y pertence à imagem de f. É isso aí que queremos mostrar. Não é?
Então temos que x operado com o inverso de y, ele vai ser igual a f de a vezes o inverso da imagem de b, né? Então, se logo, né? Logo, x de inverso de y, ele vai ser igual a f de a vezes f de b a menos 1, que é igual a f de a vezes b a menos 1, né? Isso que não dá, tá bom? Ou seja, né, o x com produto do inverso do y, ele está na imagem de f, né? Ele vai estar na imagem de f, pois vem da imagem de um elemento de G1. Então, isso, portanto, vamos concluir aqui a nossa demonstração. X e y pertence à imagem de f. Então, se isso aqui acontece, então isso daqui implica que x vezes o inverso de y também pertence à imagem de f. Isso aqui a gente tem certeza. Então, juntando com as outras propriedades que a gente já viu, né, isso aqui mostra que a imagem de f é um subgrupo de G2. Bom, é isso que a gente provou, que o nosso enunciado me diz, que é um subgrupo de G2, que é a própria imagem. Então, a gente conseguiu provar de acordo com isso aqui. Olá, sou Marlon Falcão Moda. Eu vou falar a respeito do núcleo de um homomorfismo. Vamos partir da ideia, seja F uma aplicação de G1 em G2, um homomorfismo de grupos, se H é um subgrupo de G2, então a imagem inversa de H por F vai ser, a imagem inversa é igual a x pertencente a G1, tal que f de x pertence a H é um subgrupo de G1. Vamos fazer a demonstração. Se G2 o elemento neutro pertencente a H e F aplicado em E1 igual a E2, esse E1 ele é o elemento neutro pertencente a G1 e o E2 é o elemento neutro pertencente a H. Portanto, existe um elemento dentro do núcleo. Existe um elemento dentro do núcleo. Mas que elemento seria esse? Seria o elemento de G1, pois o homomorfismo, esse elemento de G1, ele é o elemento neutro, pois no homomorfismo o elemento lhe pertence ao domínio da função, e o domínio da função está em G1. Logo, a imagem inversa será diferente do vazio. Assim vamos tomar dois elementos, A e B, pertencentes à imagem inversa. Por definição, nós temos que f de A pertence a H e f de B também
também pertence a H. Como H é um subgrupo de G, como H é um subgrupo de G2, temos que F, a função inversa no elemento B, é igual à função do inverso de B. Assim, nós temos que F de A operado no inverso de B vai ser igual a F de A. F aplicado ao inverso de B vai ser igual a F de A. Pela segunda definição das propriedades de homomorfismo, eu posso colocar o inverso para a função. Então eu tenho aqui vai ser B ao inverso. Como F de A é o elemento neutro de H e o F de B também é o elemento neutro de H, nós teremos o seguinte: teremos que E2 pelo inverso de 2. Logo, o inverso do elemento neutro é o próprio elemento neutro. Logo, o nosso resultado vai ser o elemento neutro e ele pertence a H. O elemento neutro pertence a H. Assim, A pertence ao inverso da imagem. Logo, o inverso da imagem é um subgrupo de G1. Logo, ele será um subgrupo de G1. Dentre os subgrupos, nós vamos destacar, vamos destacar um em especial. Vamos destacar um em especial, que vai ser H, que contém o elemento neutro. E nós sabemos que ele é representado pelo inverso da imagem. E esse será chamado de por Q de F. Logo, nós teremos que o Q de F vai ser igual a x pertence a G1, tal que F de x vai ser igual ao elemento neutro. Esse conjunto todo, ele vai ser o subgrupo. Esse conjunto todo é um subgrupo. Ele vai ser chamado de núcleo de F. Esse é a demonstração do núcleo de F. Agora vamos dar continuidade na parte de exemplos e resultados. Calculemos o núcleo do homomorfismo H, aplicação de Z em Zm, com a função H aplicada em x é igual à classe de x bar. Por definição, nós temos que o núcleo de F ele é igual a x que pertence ao conjunto dos números inteiros, tal que H aplicado em x é igual à classe de 0 bar. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: que x ele pertence ao conjunto dos números inteiros, tal que
a classe de x barra é igual à classe de 0 barra. Pois E2 é igual à classe de 0 barra. Isso aqui vai ser a identidade de Zm. É o identidade de Zm. Logo, x pertence ao núcleo de H se somente se a classe de x barra for igual à classe de 0 barra. Se essa condição estiver em Zm, então ela vai ser equivalente a x congruente a 0 mod m. Ou seja, x vai pertencer ao núcleo de H se x vai pertencer ao núcleo de H se somente se os múltiplos, x vai ser um múltiplo de m, se somente se x for um múltiplo de m. Ou seja, a classe de x barra for igual aos múltiplos de m. Para algum K pertencente ao conjunto dos números inteiros. Portanto, o núcleo de H, que é o conjunto dos múltiplos de m, vai ser igual a Km, tal que K pertence ao conjunto dos números inteiros. E o que isso quer dizer? Ele vai ser igual a m operado com o conjunto dos números inteiros. Essa é a resolução do nosso primeiro exemplo de exemplos e resultados. Dando continuidade, vamos resolver a seguinte questão. Tomemos a função f aplicada aos complexos não nulos nos reais não negativos, dada por f de z é igual ao módulo desse número complexo z. É fácil mostrar que f é um homomorfismo entre grupos, os complexos não nulos, sob operação do produto, e os reais não negativos, fechados também na operação do produto. Vamos lá. Dado que z pertence aos complexos não nulos, nós temos que z pertence ao núcleo de f se somente se f em z for igual a 1, se somente se o módulo de z for igual a 1. Portanto, isso é condição necessária. Portanto, é condição necessária para z estar no núcleo. Portanto, a condição necessária para z estar no núcleo é que z pertence ao núcleo de f se somente se f em z for igual a 1. Ou seja, substituindo, nós vamos ter o seguinte: nós teremos que f em z vai ser igual
ao módulo de Z. Isso implica dizer que o módulo de Z vai ser igual a 1. Mas o que isso quer nos dizer? Isso nos diz que F é o conjunto de todos os números complexos cujo módulo é igual a 1. Isso quer dizer que ele é o conjunto de todos os números complexos cujo módulo é igual a 1. Isso nos diz respeito que eles são quem? Os círculos trigonométricos, que é o círculo trigonométrico, que é denotado por S1. Por isso, o núcleo de F é igual a S1, que é igual a Z pertencente aos complexos, tal que o módulo de Z vai ser igual a 1. Pronto. Com isso, resolvemos mais uma questão proposta. Agora vamos provar o teorema 5.1. Seja F a aplicação de G1 em G2 no homomorfismo de grupos, então, para provarmos isso, nós vamos ter que resolver duas situações. A primeira, que o núcleo de F é igual ao conjunto contendo o elemento neutro se, somente se, F é injetiva. E o segundo ponto é que o núcleo de F é um subgrupo normal de G. Vamos começar pelo nosso tópico 1. Vamos suponhamos que o núcleo de F é igual ao conjunto contendo o elemento neutro e que A e B pertencem a G1. Logo, nós temos que F de A vai ser igual a F de B. Operando a função F aplicada em B inverso, nós vamos ter o seguinte, que F de A, que opera com F de B a menos 1, vai ser igual à identidade. Isso implica dizer que F de A operado com F. Como eu posso usar a propriedade 2, eu posso colocar esse expoente tanto dentro quanto fora dessa operação. Então, vou ter que F aplicado no inverso de B vai ser igual à identidade. Isso implica dizer que F operado com o inverso de B vai ser igual à identidade. Identidade 2. Isso é um homomorfismo. Como F de A operado com o inverso de B é igual à identidade, isso implica que A operado com o inverso de B pertence
ao núcleo de F. E o núcleo de F ele é igual ao elemento neutro. Portanto, A operado com o inverso de B vai ser igual ao elemento neutro. O que isso nos diz? Isso nos diz que A é igual a B. Portanto, F é injetiva. Reciprocamente, nós temos que X pertence a G1 e que X pertence ao núcleo de F se somente se F de X for igual à identidade que for igual a F aplicado em E1. Como F é injetivo, nós temos que F aplicado em X é igual a F aplicado no elemento identidade. Isso nos diz que X é igual à identidade. Logo, o núcleo de F vai ser igual ao elemento identidade. Na primeira etapa, demonstramos, para que isso seja verdade, temos que demonstrar as duas etapas. A primeira foi demonstrada, vamos demonstrar a segunda etapa agora. O núcleo de F é um subgrupo normal em G. Como já provamos que o núcleo de F é subgrupo de G, agora um Gzinho pertencente a G1 e H pertencente ao núcleo de F, nós temos que o F de H também vai ser igual ao identidade. F de H vai ser igual à identidade. Vamos lá, vamos provar que ele é normal. Nós temos que F de G, isso aqui vai ser igual a F de G pela definição, operado com F de H, operado com F do inverso de G. Isso implica dizer, isso aqui nos diz, né? Isso aqui é igual. Como o meu H ele é a identidade, eu vou substituir ele. Então eu tenho que o meu F de G operado com identidade, operado, como já foi mostrado anteriormente, quando eu tenho essa questão aqui, por definição, eu posso colocar esse expoente para fora. Então eu tenho que o F de G dessa função, isso aqui vai ser igual ao identidade. Isso vai ser identidade. Logo, pertence ao núcleo de F. Portanto, o QE de F é um subgrupo normal em G. Olá, eu me chamo Carla e agora eu vou falar a definição de isomorfismo e automorfismo. Bom, a definição diz o seguinte: um homomorfismo de grupos de uma função f aplicada de G1 em G2 bijetivo chama-se um isomorfismo. Para que esse f ele seja isomorfismo, né, vou colocar aqui. Para que f
siga 3 critérios. O primeiro é que I, não o primeiro I, seja homomorfismo. Então, F é homomorfismo. A função ela tem que ser bijetiva. O que significa? Então, ela tem que ser injetiva. Esse F é injetivo. E sobrejetiva. F é sobrejetiva. Então, são esses 3 critérios para que F seja isomorfismo. Continuando a definição, em particular, o isomorfismo F, de uma função F aplicada de G em G, chama-se automorfismo de G. O que significa isso? Significa que para esse F ser automorfismo, é necessário que ele seja homomorfismo, bijetivo e que essa função aplicada, por exemplo, em G, ela seja nele mesmo. Então, assim, né, ela será um automorfismo. Bom, depois da definição de isomorfismo e automorfismo, eu trouxe aqui alguns exemplos e resultados. O meu exemplo diz que, para um grupo G, a função id de G ela é uma aplicação de G em G, ela é um automorfismo. Bom, o que a gente quer com esse exemplo? A gente quer provar que essa função aqui é um automorfismo. Bom, para a gente fazer essa prova, é necessário que primeiramente a gente prove que essa função ela é um isomorfismo, em que essa função ela é um homomorfismo e ela é uma função bijetora. Bom, o que é esse id de G? Ele é a identidade de G, que é definida por id de G de x igual a x para todo x pertencente a G. Então, vamos lá, prova. Primeira coisa que a gente tem que fazer é provar que id de G é um homomorfismo. Então, eu tenho que, para todo x, y pertencente a G, nós temos que id de G de xy é igual a xy, em que x é a própria imagem de x, então id de G de xy é igual a id de G de x vezes superado com id de y. Então aqui eu tenho que essa função ali ela é um homomorfismo, pois ela preserva a operação do seu grupo. Bom, o próximo passo que eu tenho que seguir aqui, id de G é bijetora, mas principalmente que ela é, nesse passo que ela é injetiva. Como é que a gente vai provar? Bom, para id de G de x é igual a id de G de y, então eu tenho que x é a imagem, a própria imagem de x é o próprio x e a própria imagem de y é igual a y, então ela é injetiva. Próximo passo é que essa função id de G ela seja subjetora. Para provar essa função ela é sobrejetora, eu tenho que, para todo y pertencente a G, existe um x pertencente a G também, tal que a imagem desse y, a imagem de x, seja igual a y. Então, essa função ela vai ser sobrejetora. Então, nós conseguimos provar que essa função ela é um isomorfismo,
Como essa função ela é aplicada, por exemplo, aqui nessa questão de G nele mesmo, ela é um automorfismo. Agora eu trouxe aqui outro exemplo de isomorfismo e automorfismo, que diz que sejam G um grupo e G pertencente a G, mostraremos que IG é uma função, né, que é uma aplicação de G em G com IG de G de X igual a Gx pelo inverso desse G para todo X pertencente a G é um automorfismo. Aqui eu coloquei no bloco as nossas informações que nós temos no enunciado da questão. Para a gente provar que essa função é um automorfismo, é necessário primeiro que nós provemos que ela seja um isomorfismo, em que essa função, para ser isomorfismo, ela deve ser um homomorfismo e uma função objetiva. Então é isso que nós vamos fazer durante a demonstração. Bom, primeira coisa então é I de G tem que ser, né, um homomorfismo. Certo. Então, para qualquer XY pertencente a X, a G, temos que a IG de XY é igual a X. Então, eu sei que a imagem de X é igual a X, então eu tenho que IG de XY é a sua própria imagem. IG de X. Assim também para o Y, IG de Y, sua própria imagem. Como a função ela conserva a operação do grupo, ela é um homomorfismo. Pronto. Agora o próximo passo é provar que ela é injetiva, mas vou fazer em 2 passos. Primeiro provar que a função ela é injetiva e depois que ela é sobrejetiva. Então, I de G é injetivo. Certo. Então, se I de G de X é igual a I de G de Y, são as 2 imagens que eu tenho que X é igual a G, X que é do seu inverso, então é igual a G de Y pelo seu inverso. Aqui eu vou fazer uma aplicação de G do inverso de G pela esquerda e G pela direita em ambos os lados. Aqui eu sei que vai ter identidade, aqui também, da mesma forma, então vai ficar X igual a Y. Pronto, a gente provou aqui que I de G é uma injetiva, é uma função injetiva. Próximo. Provar, né, que I de G é uma função sobrejetiva. Então eu tenho que para todo Y pertencente a G, existe um X pertencente a G também, tal que a imagem desse X seja igual a Y. Então, né, eu tenho que X, como está no enunciado, é igual a G de X pelo seu inverso. Então, eu tenho que a imagem de X é igual à imagem de Y, imagem de G de Y pelo seu inverso. Aqui eu vou fazer uma conjugação que a imagem de X vai ser igual a G, inverso de G. Aqui eu tenho que vai dar identidade, então a imagem da função de x é igual a y. Pronto, essa função aqui ela é sobrejetiva e como a função ela é um homomorfismo e ela é objetiva, eu tenho que ela é isomorfismo.
e como essa função é uma aplicação de G nele mesmo, é um automorfismo. Agora eu vou fazer uma demonstração. Bom, eu trouxe aqui uma proposição para fazer a demonstração. Ela diz o seguinte: seja f uma função de aplicação de G em H, um homomorfismo de grupos, dizemos que f é um isomorfismo se a função f admite uma inversa, em que a inversa ela é uma aplicação de H em G, e esta inversa também é um homomorfismo de grupo. Bom, o que o enunciado diz? Ele diz que f é um isomorfismo se a função inversa ela também é um homomorfismo. O que nós vamos utilizar para fazer essa demonstração? Primeiro é necessário usar os critérios que nós podemos utilizar para descobrir se uma função é um isomorfismo, que é, primeiro, descobrir se ela é um homomorfismo, mas como o enunciado da questão já disse que é, nós vamos partir daí. E que essa função ela seja objetiva. Primeiramente, o que a gente quer demonstrar ao final dessa demonstração? Que a inversa de dois elementos de H, chamar aqui de H1 e H2, a operação entre eles é igual à inversa de H1 com a operação operando com a inversa de H2. Beleza, esse que é o final da demonstração que nós temos que encontrar. Bom, vou começar aqui. Sejam H1 e H2 pertencentes a H, como o enunciado diz que a função é isomorfismo, nós partimos de que ela também é uma função objetiva. Então, como f é objetivo, existem únicos G1 e G2 pertencentes ao nosso domínio, que é G, tais que f de G1 é igual a H1, e f de G2 é igual a H2. Por que diz que essa nossa função é objetiva? Porque existem. Essa condição de existência já é pressuposto que essa função é objetiva e são únicos. A questão da unicidade leva a que a função ela é injetora. E aqui diz que a nossa imagem da nossa função G1 ela é igual a H1 e a imagem de G2 é igual a H2. Bom, agora nós vamos partir de que a f, vou colocar aqui f, é homomorfismo. Certo, se f é homomorfismo, eu tenho que f operado com G1 e G2 é igual a f de G1 operado com f de G2. Só que aqui eu já tenho que f de G1 é H1 e f de G2 é H2. Então, aqui eu tenho que f de G1 operado com G2 é igual a H1 operado com H2. Próximo passo da nossa demonstração é dizer que f é bijetivo. Tem uma informação que eu quero acrescentar bem aqui, que o inverso da função de G1 é igual, o inverso da função de H1 é G1 e o inverso da função de H2 é G2. Só para acrescentar na nossa demonstração. F é objetivo, então eu tenho que o inverso de H1 operado com H2 é igual a G1 operado com G2. Aqui,
eu tenho aqui o G1 é a nossa inverso de H1. Então, eu só vou substituir. Inverso de H1. E G2 aqui é o inverso de H2. Operado. Bom, eu cheguei aqui da onde eu parti. Que a inversa da operação de entre H1 é também um homomorfismo. Então, F, o inverso dessa função é um homomorfismo. Agora, falando sobre os grupos isomorfos, eu trouxe aqui a definição, que diz que diremos que dois grupos G1 e G2 são isomorfos, ou do mesmo tipo de isomorfismo, se existe uma relação entre eles. Nesse caso, escrevemos que G1 é isomorfo a G2. O que isso significa? Em álgebra, quando dois grupos G1 e G2 eles são isomorfos, significa que essencialmente esses grupos eles são os mesmos, independente da natureza de seus elementos. Então isso acontece porque o que realmente importa em cada elemento é a forma com que esses grupos se comportam do ponto de vista algébrico. Então, se uma função em que esse G ele é aplicado a função f é aplicada, uma aplicação de G1 em G2, então é um isomorfismo, uma relação de isomorfismo entre eles, e existe um x pertencente a G, então esse x e a sua imagem eles têm as mesmas propriedades algébricas. Pois as propriedades de x elas são preservadas pelo isomorfismo, já que para ser um isomorfismo é necessário que seja um homomorfismo em que é preservada a operação entre eles. Portanto, esses elementos eles são levados para G sob a função f. Aqui eu trouxe um exemplo que diz que vamos mostrar que todo grupo G de ordem 3 é isomorfo ao grupo Z3+, que é aditivo, se ele tem ordem 3, então G é gerado por A, que tem os elementos identidade, A, que é gerado, e A ao quadrado. Pois todo grupo de ordem prima é cíclico, e agora eu vou fazer as tábuas de Z3 e G. Bom, a de Z3, eu vou colocar bem aqui a tábua de Z3, é uma tábua de um grupo aditivo, em que a sua ordem é 3, então eu vou colocar 0, 1, 2. Aqui você vai fazer os elementos. Deixa eu dar 0, 1, 2, 2. Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 0. Aqui vai dar 0 e vai dar 1. Agora eu vou fazer a tábua de G, em que os elementos são a identidade, A e A ao quadrado. Identidade, A e A ao quadrado. Então, tem identidade, quadrado. Identidade e A. Ao analisar essas tábuas que foram feitas de Z3 e G, é bem perceptível que os elementos eles são idênticos e eles possuem as mesmas propriedades algébricas. Então, portanto, deve existir uma relação de isomorfismo entre eles, em que a função ela pode ser dada por f, uma aplicação de Z3
em G. Quando esse elemento de Z3 ele for 0, vai haver um elemento em G que vai ser identidade. Quando for 1, por exemplo, esse elemento vai ser A em G. Bom, como essa relação objetiva aqui e é um isomorfismo, pela propriedade pela função ser um homomorfismo, eu tenho que colocar aqui nossa função Z3 aplicado em G, quando essa função, quando a operação aqui for 0, a imagem da função 0 mais 0 vai ser, aqui vai dar uma função 0, no f de 0, em que quando for f de 0 vai ser a identidade. Para que esse elemento ele seja a identidade, eu tenho que multiplicar, fazer a operação dele com ele mesmo. Então, vai ficar identidade vezes identidade, que vai dar, aqui é o f de 0, que também vai ser o f de 0. Aqui, quando for a operação de 0 mais 1, aqui eu botei que vai ser f de 1. E o f de 1 é o nosso elemento A. Para que ele dê esse A, eu tenho que fazer identidade vezes esse elemento A. E eu sei que o elemento identidade é o nosso f de 0 e o nosso elemento A é o f de 1. Então aqui eu percebo que essa relação da função f é um homomorfismo, portanto, né, há uma relação entre esses dois conjuntos de isomorfismo. Então essa função ela é um isomorfismo, né? Tem essa relação de isomorfismo. Olá, me chamo Railson, irei falar sobre o Teorema de Cayley. O Teorema de Cayley diz que todo grupo G é isomorfo a um grupo de permutações. Para a demonstração, vamos considerar o grupo de SG das permutações de G e aplicação. Temos φ, uma aplicação de T em G, onde G leva os elementos para F de G. Pela definição, F de AB é igual a F de A que opera em F de B para todo A, B pertencente a G. Desse modo, φ de A, φ de AB é igual a F de AB, que é igual a F de A que opera em F de B. Isso implica que φ de A opera em φ de B. Isto
Isso nos diz que φ é um homomorfismo. Então, nosso φ é um homomorfismo. Agora, φ de A igual a φ de B. Que é igual a F de A igual a F de B. F de A igual a F de B. F de A igual a F de B. Que implica A de X, AX igual a BX para todo X pertencente a G. Como o nosso G é igual a de X, que é igual a B de X, isso implica que A é igual a B. Isto é uma função injetiva. Agora, dando F de A pertencente a T de G, φ igual a φ de A igual a F de A. Por essa razão, por essa razão, φ é uma função sobrejetiva. E assim, bijetiva. Portanto, φ é um
isomorfismo ou seja, G é isomorfo a T de G. Então, G é isomorfo a T de G. Por quê? Porque o G é a permutação dentro do próprio G. Então, aqui está a demonstração de Kylie. Vamos dar continuidade falando sobre o teorema fundamental do homomorfismo, que diz: seja G, G', dois grupos, e seja φ, G, aplicação G', um homomorfismo de grupo, então quociente G sobre o núcleo de φ é isomorfo à imagem de φ. O objetivo desse teorema é definir um isomorfismo. Mas para isso nós devemos primeiro definir a função. Então nosso primeiro passo vai ser definir a função. Aqui está a nossa função. Psi de G, Psi G consciente do núcleo de φ, consciente de φ em imagem de φ, ou seja, os elementos de G sobre o núcleo de φ levam os elementos para a imagem de G. O nosso segundo passo é verificar se ela está bem definida. Para verificar se está bem definida, devemos garantir que G1 núcleo de φ é igual a G2 núcleo de φ então φ de G1 vai ser igual a φ de G2. Dando G1 núcleo de φ igual a G2 núcleo de φ, isso vai implicar que o inverso de G1 e G2 pertence ao núcleo de φ. Isso vai implicar que o inverso de G1
o inverso de G1 e G2 é igual a E', que vai implicar que φ do inverso de G1 e φ de G2 é igual a E'. Que isso vai implicar que φ de G1 é igual a φ de G2. Portanto, nosso psi está bem definida. Para o segundo passo, terceiro passo, é verificar se é um homomorfismo. Para isso, tomemos dois elementos. Para isso, vamos tomar dois elementos. G1, núcleo de φ, G2, núcleo de φ. Pertencente ao quociente G sobre o núcleo de φ. Sobre o núcleo de φ. Nosso psi de G1 núcleo de φ G2 núcleo de φ é igual vai ser igual a psi de G1 G2 núcleo de φ psi de G1 psi de G1 no G2 núcleo de φ isso vai ser igual a φ de G1
igual a φ de G1 operado em φ de G2. Φ de G2. Isso vai ser igual a Psi de G1 núcleo de φ núcleo de φ igual a Psi de G2 núcleo de φ vai ser igual Psi. Nosso φ de G1 e φ de G2 vai ser igual a Psi de G1 núcleo de G2, que opera em Psi de G2 núcleo de G2. Então, Psi é um homomorfismo. Homomorfismo. Para o quarto passo, devemos verificar se é sobrejetora sobre a imagem. Como? Quarto passo. Como a imagem de Psi é igual à imagem de φ, então, por definição, a função é sobrejetiva. É sobrejetiva. O quinto passo é verificar se é injetora. Para o quinto passo, vamos supor que φ de G1 núcleo de φ é igual a Psi de G2 núcleo de φ. Isso vai implicar que G1
implicar que φ de G1 e φ de G2 vai implicar que φ de G1 e φ de G2 é igual a φ de G2. Isso vai implicar que φ do inverso de G1 e G2 é igual a E', que vai implicar o inverso de G1 e G2 pertence ao núcleo de φ. Isso vai implicar que G1 núcleo implicar G1 núcleo de φ é igual a G2 núcleo de φ. Então, a função, como era o quarto passo, o quinto passo era verificar se é injetora, então a função é injetora. Portanto, ela está bem definida, é um homomorfismo, é injetora, logo o quociente G sobre o núcleo de φ é isomorfo à imagem de φ. Portanto, está aí a demonstração do teorema fundamental do homomorfismo.